Deus é bom, amém? Um culto maravilhoso. Eu só espero não estragar esse culto agora. Abre as suas Bíblias, eu convido você a abrir as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler esse capítulo. Meditar um pouco mais naquilo que o Senhor tem registrado para nós aqui na palavra. 1 Coríntios capítulo 5, de versículos 1 a 13. O apóstolo Paulo escreve para essa igreja essas palavras. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nosso Pai, ao abrir a Tua palavra, nós reconhecemos que precisamos e necessitamos do Teu Espírito Santo, nos dando ouvidos para ouvir. Nós necessitamos do Teu Espírito para poder abrir os nossos olhos espirituais. E é isso que eu peço neste momento, Pai. Esteja agindo nos corações de cada um nessa noite, conforme a Tua vontade, e que a Tua palavra possa nos sondar, possa revelar para nós aquilo que o Senhor quer que nós enxergamos, como uma igreja e como indivíduos. Te agradeço mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Essa passagem que acabamos de ler é uma passagem usada muito para ensinar igrejas como deve lidar com a questão da disciplina eclesiástica, ou seja, a disciplina dentro da igreja. E deve ser. Na verdade, eu uso muito essa passagem quando estou falando com alguém que quer ser membro da nossa igreja. Eu uso essa passagem para ensinar como que a nossa igreja funciona em relação ao pecado que ocorre conscientemente, voluntariamente, sem o arrependimento. É uma passagem chocante no mesmo tempo. Quando a gente para analisar um pouco, nós vemos que realmente é algo chocante. Então eu quero olhar um pouquinho mais de perto, com calma, essa passagem. Volta comigo no versículo 1. No versículo 1 nós lemos que o Paulo fala: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês.
imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Vamos analisar o que realmente está acontecendo aqui. Aqui nós temos um homem que professava que Jesus era o Senhor e Salvador da vida dele. Um homem que uma vez se arrependeu dos seus pecados e pela fé recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Este é um homem que tinha se tornado um membro dessa igreja local, fazendo parte do corpo de Cristo. E no mesmo tempo tendo relações sexuais com a esposa do seu pai. Um ato absolutamente depravado, degenerado, pervertido, que nem a cultura daquela época tolerava, que nem a cultura daquela época aceitava e enxergava como algo bom. E olha que aquela cultura, estamos falando de uma cultura extremamente imoral. Para quem estudou um pouco sobre a cidade de Corinto, você vê que era uma cultura totalmente entregue à imoralidade sexual. Para eles, essas coisas era normal, a imoralidade sexual era normal, era comum, era bom. Porém, nem eles olhavam para essa situação e diria amém. Tá ótimo, tá legal, parabéns. E para piorar a situação, isso não era algo que estava acontecendo somente entre aquele rapaz e a mulher do pai dele. Não, a igreja toda estava sabendo daquilo. E pior, eles sabendo, eles deixavam aquilo continuar. Eles permitiram aquele ato abominável. Como eu falei, o que até a cultura pervertida e imoral ao redor deles enxergava como algo inaceitável e intolerável, a igreja aceitava e tolerava. Mas isso não era o único problema. Para piorar ainda mais, não era só a igreja que sabia do que estava acontecendo. Nós vimos no versículo 1, ele fala, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Ou seja, este assunto tinha transbordado para fora da igreja. E chegou aos ouvidos das pessoas da cidade, e eles, sabendo disso, falavam sobre este assunto um com os outros. Era um escândalo terrível, de magnitude assim, imenso. E certamente aquilo defamou o nome de Cristo diante daquele povo. E eu tenho certeza que isso, aquele ato e a igreja permitindo isso com certeza fez com que os ímpios, os não cristãos, os pagãos daquela cidade olhassem para aquele povo e falassem, eu nunca quero fazer parte daquilo. Eu jamais vou fazer parte desse grupo que se chama de seguidores de Jesus Cristo. Aí no versículo 2 ele fala assim, e vocês estão orgulhosos, não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? É impressionante. Toda vez que eu leio isso, eu fico impressionado que mesmo com esse ato abominável acontecendo entre eles, mesmo um membro da igreja cometendo isso, a igreja continuava se achando. A igreja continuava sendo arrogante, vivendo como se eles não precisam tratar desse assunto. Como se eles podem simplesmente negligenciar, ignorar aquilo e continuar fazendo a vontade de Deus. E que Deus iria aceitá-los, e Deus iria abençoá-los. E quando Paulo fica sabendo disso, ele pergunta, como assim? Eu preciso escrever para essa igreja, para eles entenderem como que uma igreja de Cristo deve reagir. E ele escreve e fala, o que esse membro está fazendo entre vocês deve quebrar o coração de vocês. Isso deve entristecer vocês profundamente. Como assim vocês continuam com esse espírito arrogante? Mas em vez disso, vocês estão agindo como se tudo estiver ou está bem. Tudo está tranquilo, tudo está normal. Deus é bom, glória a Deus, vamos continuar em frente.
Então ele dá para essa igreja instruções muito claras de como eles devem lidar com a situação. Versículos 3 a 5, ele fala: apesar de eu não estar presente fisicamente, eu estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, e estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Palavras pesadas, fortes, mas ao mesmo tempo extremamente claros. O Paulo deixa bem claro o que ele quer que essa igreja faça. Versículo 12 a 13, ele fala: pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Agora, como eu falei no início, esse capítulo nos dá instruções claras de como lidar com pecado dentro da igreja. Mas o meu foco nessa mensagem hoje não é apenas a disciplina eclesiástica. Quantos leiam o que a gente acabou de ler e fala: é isso aí, Paulo, é assim que tem que tratar um assunto desse, tem que ser assim mesmo, tem que exercer a disciplina espiritual, tinha que expulsar aquele perverso no meio da igreja. Ele não merecia ser membro daquela igreja do jeito que ele estava agindo, conscientemente, constantemente, voluntariamente. Mas aí eu paro e eu penso: quantas pessoas aqui, ou assistindo online, ou que estão dentro de diversas igrejas evangélicas, condenam o que aquele homem fez, enxerga aquilo como algo absolutamente abominável, só que no mesmo tempo estão culpados de cometer o mesmo pecado, só que de forma diferente. O que eu quero dizer com isso? O apóstolo Paulo, no versículo 1, ele usa a palavra porneia, traduzido imoralidade no português. E essa palavra porneia era uma palavra usada para descrever qualquer tipo de atividade sexual fora de um casamento entre homem e mulher. Porneia. Qualquer tipo de imoralidade sexual fora de um casamento entre o homem e mulher. Então o que Paulo está falando no versículo 1, o que ele está descrevendo é apenas a forma com que esse homem estava praticando este pecado, o tipo de pecado sexual. Ele não estava apenas focado no tipo. Não era só isso que fez ele tomar essa postura, escrever essas palavras duras e pesadas para essa igreja. Não, ele toma essa postura pelo fato de que a igreja estava ciente que o pecado, independentemente de qual forma está sendo praticado, o pecado da imoralidade sexual estava sendo praticado e a igreja não estava fazendo nada em relação a isso. Então talvez você não está tendo relações com a esposa do seu pai. Mas será que você está cometendo o mesmo pecado de uma outra forma? Será que você não é culpado enquanto você condena? Quantas pessoas dentro das igrejas estão tendo relações sexuais com seu namorado ou namorada durante a semana e no domingo estão na igreja cantando e louvando e servindo em ministérios? Quantos cristãos condenam o que aquele homem em Corinto fez, mas ao mesmo tempo estão constantemente no TikTok, Instagram e outras redes sociais, assistindo vídeos sensuais e cobiçando as pessoas que estão produzindo esse conteúdo? Quero aproveitar a questão da rede social.
em relação a esse pecado, falar sobre um pouco disso. Quantas pessoas, além de assistir vídeos, estão utilizando aquilo como recurso para ter conversas inapropriadas, ou troca de fotos e vídeos com outras pessoas por trás das costas do cônjuge? Quantos pais estão deixando os seus adolescentes mexer nessas redes sociais livremente, sem prestar atenção naquilo que eles estão assistindo, com quem eles estão falando? Provavelmente você sabe disso, mas eu quero relembrar você de como funciona os algoritmos nesses sites, nesses aplicativos. Se o seu filho um dia está assistindo vídeos sobre futebol, e de repente o próximo vídeo que aparece é um vídeo sensual, que acontece do nada, né? E ele parar por alguns segundos, e ele olha para aquilo, o algoritmo fala: então gostou, e vamos recomendar mais vídeos desse tipo. Então, de repente, a menina que ficou com 10, 11, 12, 13 anos, ficou assistindo um vídeo de uma outra mulher dançando de forma extremamente sensual. Talvez ela ficou mais um tempo do que normal com os outros vídeos. O algoritmo vai falar: vamos mandar mais. E de repente, sem você prestar atenção, a sua filha está aprendendo como ser uma pessoa sensual. Cara, eu fico triste de ver a quantidade de adolescentes no mercado, andando na rua, até na própria igreja, do nada, no mundo deles, imitando aquelas dancinhas. Sabe? Você vê aquele adolescente sozinho no cantinho, fazendo aquelas danças. Por que eu fico triste? Porque eu sei que esse adolescente está consumindo conteúdo que ela não deve estar. E aquilo está mexendo com a visão de mundo dela. E aquilo está criando uma perspectiva, uma percepção de realidade falso. E ela cria perspectivas e expectativas que não são reais. Vários estudos recentemente, ao analisar o que está acontecendo nas redes sociais, um artigo que eu pesquisei, estava estudando, um artigo que foi atrás de vários estudos sobre este assunto, juntou as informações. Esse artigo fala assim: diversos estudos mostram que crianças com uma média de 12 anos de idade, que acessam o celular, já estão sendo expostas a conteúdo pornográfico. Cadê os pais? Se você permite que o filho acesse as redes sociais e você não está cuidadosamente prestando atenção, eu não quero ofender hoje à noite, mas a realidade é que você está possivelmente prejudicando a saúde emocional e espiritual do seu filho. Ah, pastor, mas eu só olho. Eu acabo olhando, às vezes maquinando umas fantasias na minha mente, mas pelo menos eu não estou tendo relações com outras mulheres atrás das costas da minha esposa. Mas não esquece o que Jesus fala em Mateus capítulo 5, versículo 27, ele fala: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar,
arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Ou seja, você não pode justificar o seu pecado, ou quão grave é o seu pecado, de acordo com o que você pensa. Ou seja, você não pode justificar o seu pecado pelo qual grave você acha que é. Eu acho que olhar não é grave, mas cometer adultério fisicamente realmente é. Jesus chega e fala, não, os dois vão te levar ao inferno, se não for tratado, se não for eliminado da sua vida. Então, independentemente se o pecado sexual é um pecado que nem os pagãos toleram, ou um pecado sexual que parece insignificante na sua mente, como eu falei, se não for tratado, te levará ao inferno. Palavras de Cristo. Nós estamos falando sobre um mal extremamente destrutivo, gente. Um mal extremamente nocivo. Um mal que destrói a saúde física, destrói a saúde emocional, destrói a saúde espiritual das pessoas que praticam. É um mal que tem destruído famílias, inúmeras famílias. É um mal que tem destruído inúmeros relacionamentos. É um mal que tem destruído reputações. Estamos falando de um mal que tem sido a causa de inúmeros abusos violentos de crianças e os inocentes, que tem sido o conflito de inúmeros conflitos e brigas e mortes. Então, o pecado que você acha, é só isso. Não está afetando ninguém. Ninguém sabe. É só um pouquinho aqui, é só um pouquinho ali. Meu irmão, você está mexendo com algo extremamente destrutivo e, como eu falei, nocivo. Um pecado sexual pequeno, se for praticado com constância, vai te levar a um pecado pior. Um pecado sexual de um nível acima ou maior. Certamente. Só que quantos hoje estão dentro da igreja falando, não, mas eu consigo controlar. É só de vez em quando sabe, eu preciso de um escape. Não funciona dessa maneira. Por isso que o Paulo fala em 1 Coríntios 6. Ele fala, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Quando você pratica imoralidade sexual, você está literalmente prejudicando o seu próprio corpo. Nós desonramos o nosso corpo. Degradamos o nosso próprio corpo ao praticar a imoralidade sexual. Dependendo do tipo que você pratica, você se expõe a diversas doenças sexualmente transmitíveis. E se não, de repente, fica sabendo que você adquiriu aquilo, você prejudica o seu próximo, talvez a sua própria esposa, ou marido, ou namorado, ou namorada, e passar para o próximo. Para o cristão, a imoralidade sexual é um pecado não somente contra o corpo de Cristo, a igreja, um pecado contra o próprio corpo da pessoa que pratica. Quero te dar um exemplo muito comum hoje em dia. Quantas pessoas hoje dentro das igrejas estão viciados na pornografia? É muito.
pelas pesquisas que acontecem, os números são assustadores. Não só de pessoas que frequentam as igrejas, mas o número de líderes dentro das igrejas. E nota que eu não falei quantos homens dentro da igreja. Eu falei quantas pessoas. Por que eu falo isso? Porque mais e mais pesquisas e estudos mostram que com cada, ano que passa, a porcentagem de mulheres que admitem a também consumir pornografia ativamente sobe. Não é algo que só os homens consomem. E muitos não sabem disso, alguns sabem que a pornografia tem um efeito extremamente parecido com o efeito que as drogas, ou no cérebro, que as drogas e o álcool têm no cérebro, em relação os químicos que o cérebro libera no sistema, os químicos que levam a pessoa a querer voltar para consumir aquilo. Então, da mesma forma que drogas e álcool viciam, porque faz o cérebro soltar certos químicos, a pornografia faz exatamente a mesma coisa. E por isso que vicia. Aqueles que achavam que não tem problema, nada a ver, é só de vez em quando. Mas além disso, o vício na pornografia literalmente diminui o tamanho do seu cérebro. Literalmente modifica a estrutura do seu cérebro, fisicamente falando. Eu quero mostrar uma foto aqui. Isso aqui é uma tomografia computadorizada por emissão de fóton único. Aqui em inglês, desculpa, não achei. Em português. Essa foto fala aqui é o seu cérebro, tá bom? Normal. Este é o seu cérebro viciado na heroína. Este é o seu cérebro viciado na pornografia. Você vê que esse último está em pior condição do que o cérebro de alguém viciado na heroína. Obrigado. Como é que vocês sabem essa palavra tão rápido, viu? Realmente, quando Paulo fala que é um pecado contra o próprio corpo, é impressionante como o Espírito Santo já estava inspirando ele a usar essas palavras. Porque literalmente afeta o seu cérebro fisicamente. E tem muita mais informação, a gente não tem tempo, mas é algo extremamente destrutivo. Por isso que o Paulo fala, fujam da imoralidade sexual. A palavra que ele usa é fuigo. E significa fugir, buscar segurança. Ele significa fugir de algo abominável. Ser salvo pela fuga, escapar com segurança do perigo. O Paulo está querendo que essa igreja associa a imoralidade sexual com perigo. Não brinca com o que é perigoso. Não fica diante da tentação sexual, contemplando, pensando, considerando. Não, ele fala, foge dessas coisas. Me lembra da história de José no Egito. Diante da tentação de dormir com a esposa do chefe dele, ela lá, implorando ele a dormir com ela. Ele não ficou lá, não, mas sabe o que é? É que minha esposa, ela...
Desculpa, ele não tinha esposa naquela época. Mas ele não fica lá, não, mas será? Mas eu não quero que seu marido descobre o que vai acontecer. Não. Ela agarra ele pela capa e ele sai fora daquela capa e sai correndo. Uma analogia perfeita daquilo que nós precisamos fazer diante da tentação sexual. Romanos 13:14, ele fala, ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Veio uma tentação na sua mente, foge daquela tentação. Faz outra coisa, qualquer coisa, para distrair a sua mente. Ore em primeiro lugar. Fala, Senhor, tira isso da minha mente. Eu não quero ficar aqui premeditando, contemplando, eu não quero isso. Pois eu sei quão destrutivo isso é para a minha vida. O Paulo fala, foge de todos os tipos de moralidade sexual, incluindo filmes e séries na TV que tem conteúdo pornográfico. Até de livros eróticos que criam imagens pornográficas na sua mente. Foge de tudo que tem a ver com esse pecado sexual. Aí ele fala em 1 Coríntios 6, 19-20, ele fala, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus? E que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Eu falei um pouco disso na EBD umas semanas atrás. O cristão que pratica a imoralidade sexual, seja de qualquer forma, é especialmente trágico. Ou é especialmente trágico quando o cristão pratica. Porque ele tem o conhecimento. Porque ele já sabe quanto Deus odeia isso. E eu imagino Deus olhando para a sua criação que Ele tanto ama, aqueles que Ele criou com carinho, e vendo essas pessoas se entregando para toda espécie de imoralidade, envolvidos em atos abomináveis, eu penso como que isso deve absolutamente rasgar o coração de Deus. Mas aí vai a gente, o cristão, que fala, somos seus filhos, e no mesmo tempo, a gente olha para algo que quebra o coração de Deus, e nós sentimos prazer, e deleitamos naquilo, e torcemos por aquilo, e buscamos aquilo, e gostamos daquilo. Não pode ser compatível assim. O cristão deve, e precisamos buscar isso e orar por isso, o cristão deve olhar para aquilo e sentir o que Deus sente em relação a isso. Eu tenho ódio por essas coisas. Para mim essas coisas não traz prazer, isso é abominável. Porque eu sou filho de Deus, e o meu Pai Celestial fala que é abominável, então eu também quero criar essa mentalidade, essa visão em relação a isso. Eu quero ter a mente de Cristo em relação a esse pecado. Todos vocês sabem que nós vivemos numa cultura absolutamente obcecado com sexo. Não é segredo. Por onde você olha hoje em dia, está na cara. Não é verdade? Alguma tentação. Por onde você olha, você vê algo que tem a ver com a imoralidade, tem realmente infiltrado todos os aspectos da nossa cultura e a nossa sociedade. É como se a nossa cultura gira em torno do sexo. A imoralidade sexual tem permeado a nossa sociedade de tal forma que eles não somente toleram ou aceitam, mas tem se tornado algo bom nos olhos da sociedade. Mas não somente algo bom, algo para ser celebrado,
e encorajado. Infelizmente, essa mentalidade tem infiltrado os corações de muitos cristãos. Você já se pegou uma vez assistindo um filme em que o homem, por exemplo, está atrás de uma moça, uma história romântica, e ele tentando persuadir ela de entrar num relacionamento com ela. Aí você está investido nesse filme, está torcendo por esse homem. Quantas vezes você se pega falando, tomara que ele consegue. Muitos cristãos têm sido perderam tanta sensibilidade em relação a essas coisas que acaba torcendo para algo abominável acontecer. Isso que eu estou falando, nos mínimos detalhes, a gente tem que olhar e falar, caramba, olha como o nível que tem chegado essa abominação dentro da nossa sociedade. A nossa cultura é tão entregue, tão consumido pela imoralidade sexual, que se você não pratica esses pecados, especialmente se você é solteiro, ou mesmo se você estiver namorando, se você não está praticando a imoralidade sexual, você é visto como a pessoa estranha, pessoa anormal, e se torna motivo de zombaria. Quantas vezes a gente ouve piadas feitas em relação a isso? Para a pessoa que decide a manter a sua vida pura sexualmente falando, ela se torna uma pessoa estranha na cultura. Ela é vista como uma pessoa estranha. Como assim? Como que você não faz? É legal, é bom, você vai ver. São encorajados a quebrar esse compromisso. Nós realmente somos bombardeados constantemente com as tentações de usar os nossos olhos, ouvidos, corpos e mentes para praticar a imoralidade. E por causa disso, muitos dentro da igreja tentam justificar o seu pecado sexual. Não tem como. Não tem como. Se fosse na época lá antiga, quando tinha menos dessas coisas na TV e na sociedade, talvez. Mas hoje não consigo. Eu vou tentar, mas certamente está na cara constantemente. Tudo é sensualizado. Mas aí 1 Coríntios 10, versículo 13, nós recebemos uma promessa que deve destruir essa mentalidade do cristão. Ele fala, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Este é uma promessa para você. Deus sempre vai te providenciar a força e a direção para você poder superar a tentação e qualquer tentação. Mas você tem que decidir a aproveitar essa graça do Senhor. Você tem que determinar que você vai depender nele em todos os momentos. Você tem que estar determinado a se manter alerta para que quando você seja tentado, você preste atenção de como que eu escapo dessa. Porque certamente o Senhor prometeu para mim que Ele vai providenciar um escape. Você não consegue fazer isso sozinho, meu irmão, a minha irmã. Você precisa da força e do poder que há dentro de você por meio do Espírito Santo, se de fato você é um cristão. Ele é a fonte da sua força. Se você está sendo derrotado nessa área, busca a ajuda do Senhor intensamente. Busca ajuda da igreja do Senhor. Não guarda isso para si mesmo. E fala, não, eu mesmo, com o tempo, eu mesmo vou conseguir, eu não preciso da ajuda. Não faça isso. Porque isso pode te levar a um nível ainda mais profundo nesse pecado. Busca ajuda primeiramente do Senhor.
E Ele colocou a igreja dele aqui na terra para poder ajudar também. Eu quero concluir perguntando para você: será que da mesma forma que a igreja em Corinto tolerava a imoralidade sexual, será que você não está também tolerando isso na sua própria vida? Gente, a imoralidade sexual de qualquer forma jamais pode ser tolerado na sua vida. Jamais. É absolutamente inaceitável para um cristão praticar o pecado sexual. E é por isso que o Paulo exortou essa igreja assim, de forma tão claro e direto e franco e pesado. Ele queria que eles entendessem: gente, se você aceita este homem fazendo isso dentro da igreja, como fermento, esse pecado vai afetar os outros, isso vai prejudicar o corpo inteiro. Não permite isso, nenhum. Da mesma forma que ele exortou essa igreja, eu exorto você por meio da palavra: não tolera nem um pouco de pecado sexual na sua vida. Porque esse pecado sexual, como fermento, vai espalhar. Certamente vai espalhar. A pessoa que hoje está viciado, por exemplo, na pornografia, ele não acordou um dia assim. Começou com o pouco. Começou com de vez em quando. E aquilo foi piorando e ganhando intensidade e força dentro da vida dele, ao ponto dele se tornar escravo do pecado. Por isso que Paulo fala em Efésios 5, versículo 3, entre vocês, cristãos, não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Com quem que ele está falando? Com os santos. Agora olha, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Vocês santos, vocês cristãos, vocês membros da igreja, vocês que uma vez se arrependeram dos seus pecados e receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. 1 Tessalonicenses 4, eu finalizo com isso. Versículos 3 a 5. A vontade de Deus é que vocês, que nós sejamos santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. A vontade de Deus é para que você seja santo. E se isso é a vontade dele para você, ele quer te ajudar a ser santo. Mas você tem que deixar ele trabalhar na sua vida. Você tem que fazer o esforço também. Independente do nível que você tem na sua mente, grande, pequeno, não tolera, pois a vontade do Senhor é que você seja santo, como Ele é santo. Então, daqui a pouco a gente vai cantar um louvor. E talvez você está aqui e você fala: eu me identifico com isso. Eu tenho uma dificuldade com isso, como muitos têm.
se arrepende. Hoje é o momento que você pode conversar com Deus e crer que Ele está com você, Ele está ouvindo, e pede para Ele te purificar desse pecado tão destrutivo, te dá força, de verdade, força e poder para superar todo tipo de imoralidade na sua vida. Pede para Ele realmente, pelo poder do Espírito Santo, te capacitar para viver em santidade. Mas isso é para a pessoa que já tem Cristo e que já tem o Espírito Santo habitando em você. Agora, talvez tenha alguém aqui que não conhece Cristo, não tem o Espírito Santo habitando, mas quer mudar, quer superar aquilo que tem destruído talvez o seu relacionamento com seu cônjuge, com seus filhos. É o momento que você também pode pedir para Ele entrar na sua vida. Basta você reconhecer a sua necessidade de ter Ele como seu Senhor e Salvador, e falar: eu preciso do Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Então entra na minha vida, me salva, me purifica, me dá uma nova vida. Eu choro porque eu sei que quando a pessoa faz isso, Deus é fiel de atender esse clamor. E Ele salva, Ele capacita, e Ele traz você para perto como filho. Ele te dá uma nova chance, um novo começo. E você, de repente, experimenta uma vida que você nunca conhecia antes, um amor que você nunca conheceu. Então, não deixe o orgulho hoje impedir você de tomar uma decisão. Não seja orgulhoso como a igreja de Coríntios foi. Trata esse assunto, se precisar, na sua vida. Abre o seu coração, deixa Deus agir neste momento, enquanto nós cantamos.